Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o trânsito, sobre educação para o trânsito. Quem veio conversar com a gente é o Cabo Christian, da Polícia Militar de Minas Gerais, atendeu o nosso convite. Vamos debater muitos assuntos aqui. Uma prestação de serviço, claro. Agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Cabo Christian, que prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi. O prazer é todo meu. Boa noite, telespectadores. E venho agradecer o espaço cedido aí para a gente conversar sobre um tema tão importante, que é a questão do trânsito. Quem agradece somos todos nós, poder debater sobre isso e prestar esse serviço. Agora, qual o maior desafio do trânsito de Diamantina? O nosso maior desafio hoje é a questão da mobilidade urbana. Porque o número de veículos, eles têm crescido cada vez mais. E a nossa cidade, na condição de histórica, as vias elas não estão comportando esse número de veículos. Além de outro desafio também, que é a questão do bom senso dos condutores. Quando a gente fala assim, a mobilidade, número de veículos, as ruas estreitas, as ruas não comportam. O que é mais difícil da gente resolver? A mobilidade de veículos ou dos pedestres? Qual deveria ser o foco principal? Na sua opinião, claro, O foco principal é o pedestre. Até se a gente pegar uma questão de trânsito, de código de trânsito brasileiro, o próprio Código de Trânsito ele fala que a responsabilidade dos pedestres é do motorista. Mas não é isso que a gente vê, A gente vê uma atenção maior ao motorista, talvez é porque ele rende mais. Infelizmente. Em termos de arrecadação, de impostos. Existem outros fatores, que eu vou voltar aí na questão da questão estrutural da nossa cidade, que nem em todos os lugares nós temos meio-fio, por exemplo, que é um local destinado para o pedestre. Não tem como ter em todos os lugares, por exemplo, a ciclovia ou a ciclofaixa, Mas semáforo é algo que é possível ter em vários pontos, Você pega a Avenida Silvio Felício, Largo Dom João, e a gente não vê isso, A gente não vê nem cogitar essa possibilidade. O semáforo, ele tem um papel extremamente importante. Acho que ele ajuda o pedestre muito. Ele ajuda o pedestre, ele ajuda o ciclista, ele ajuda o motociclista, ele ajuda o motorista. Geralmente o semáforo é colocado naqueles pontos de maior fluxo de trânsito e principalmente nos horários de pico, onde explodem a quantidade de usuários na via, esse semáforo é de extrema importância. Agora, quem é mais mal educado no trânsito? O motorista, o motociclista, o ciclista, o pedestre? Eu vou falar o que eu vou tentar assim colocar o que a gente ouve muito, o que a gente escuta muito aí, infelizmente ainda é o motociclista. Infelizmente é o motociclista, Falta um pouco de empatia mesmo dos motociclistas se colocarem no lugar dos demais usuários de trânsito. O motociclista, geralmente, não são todos, é claro, toda regra tem a exceção, Mas o pessoal reclama muito em relação aos entregadores. Os entregadores, porque como eles ganham, por exemplo, por entrega, eles querem fazer o máximo de entrega possível. O problema é fazer o máximo de entrega em menor tempo. Agora, a gente observa que há uma clara e manifesta desrespeito às normas. Isso a gente vê. Vou te dar um exemplo, a vaga de deficiente em frente ao Banco do Brasil. Parece que as pessoas param e ainda acham ruim ainda. Você pega o Mark Center, a conversão à esquerda, estava subindo agora, estava te ouvindo no rádio ali, e de repente o rapaz querendo convergir à esquerda, saindo aqui da avenida, indo sentido ao Largo Dom João, convergindo à esquerda, tem uma placa gigantesca lá mostrando que não pode convergir à esquerda. Ali está muito bem sinalizado. Bem sinalizado. Muito bem e achando sinalizado. ruim porque o outro estava... Mas infelizmente é o que eu disse. Falta um pouco de empatia, falta um pouco de bom senso
E em relação às vagas de deficiente físico, a gente tem feito uma fiscalização muito grande em cima disso. Mas mesmo assim, mesmo fazendo essa fiscalização, mesmo utilizando as formas que a lei nos diz, né, que é no caso o auto de infração de trânsito, ainda existe um desrespeito muito grande. Recentemente a gente estava fazendo uma fiscalização, inclusive de portador de necessidades especiais, bem como de idosos na área central. Não só na área central, a gente faz no Largo Dom João, né? Esses locais onde existem essas vagas destinadas para esse público. A gente estava fazendo uma fiscalização nesse sentido, Marconi. E aí quando a gente, em frente ao Banco do Brasil, que você tocou, a gente chegou, a nossa equipe, né? Fizemos as notificações, pedimos o pessoal educadamente para retirar o veículo do local, eles retiraram. Quando a gente saiu do porta do Banco do Brasil, que a gente retornou, já tinha mais 2 veículos lá. Lá são 2 vagas. Uhum. São 2 vagas em frente ao Banco do Brasil que são destinadas para esse público. Uhum. E aí, por ironia do destino, na hora que a gente chegou, tinha um portador de necessidade especial necessitando utilizar essas vagas. Mas ele não pôde, naquele momento, porque as vagas estavam ocupadas. Aí nós fizemos o auto de infração de trânsito, a gente procurou no interior do banco ou ali no entorno quem seriam os proprietários. Eles, como eles viram que tinha ali um portador precisando, eles até se desculparam, retiraram o veículo e depois esse portador pôde usar a vaga destinada a ele. É lamentável. Agora, por outro lado, né, se há um desrespeito às normas, há um respeito ao agente de trânsito. Isso, pelo menos, é o que eu tenho visto. Sempre que tem um agente de trânsito, como vocês estiveram lá, por exemplo, né, eu não sei como é que é o termo correto, né, se é policial de trânsito, agente de trânsito, mas quando tem o policial, o agente, eu não sei qual é o termo correto, se ele estiver controlando, ele funciona como um semáforo, como o gestor daquele local ali. Eu acho que isso funciona. Falta esse profissional? O número é suficiente? Olha, Marconi, para uma condição ideal, o número não é suficiente. Uma condição ideal. Mas nós, agentes da autoridade de trânsito, nós temos feito diversas fiscalizações nesse sentido, operações de trânsito, mas o que a gente vê muito é o que você diz, às vezes nós estamos naquele local, o negócio funciona direitinho. Mas a partir do momento que a guarnição sai daquele local ou encerra aquela operação, aí volta tudo de novo. Então, volta a falar, falta conscientização dos usuários do trânsito. Olha, o nosso modelo de trânsito aqui de Diamantina, né, por ser uma cidade histórica, ela dificulta a vida, acho que a gente já está mais acostumado, né, até com as formas de infração, acho que é um pouco diferenciado de grandes centros, por exemplo. Mas o turista, ele sente muito isso aqui? Sente. O turista, infelizmente, sente. Inclusive, na minha fala na rádio, 98, eu vou expor aqui novamente que as cidades históricas, principalmente nos centros históricos, as placas de sinalização, elas são menores. Elas devem ser menores, de acordo com o anexo E do Código de Trânsito. Isso dificulta, às vezes, um pouco a visualização. E, constantemente, o turista ele chega próximo ali da guarnição policial militar, pedindo apoio nesse sentido. Como que eu faço para me chegar em determinado local? E eu não estou conseguindo visualizar através de sinalização. Aí a guarnição dá todo um apoio para esse turista, para justamente ele não cair em local errado, né? E vai explicando, ó, aqui você pode entrar, aqui você não deve, aqui você pode estacionar, até aqui tem estacionamento privativo, etc. A gente dá esse apoio nesse sentido por causa dessa dificuldade que eles têm. Mas a placa aqui do Mark Center, ela é bem legível, né? Não, ali sim. Ali sim, porque ali não faz parte do centro histórico. Circular uma praça, por exemplo, né, isso é norma em todo canto do Brasil, né? Em qualquer lugar do Brasil, a pessoa precisa circular uma praça, né? Fazer o contorno, né? Contornar a praça. Mas é o que eu disse. Falta aí o respeito às normas, falta aí a empatia, falta aí a conscientização. Porque
as normas de circulação e conduta, elas são muito bem elaboradas e muito bem exploradas no processo de habilitação. Então, todo condutor, ele entra para um centro de formação de condutores, eu falo isso por experiência própria, Marconi, porque eu fui instrutor por quase 9 anos. Agora, vamos lá, você tocou no assunto aí da autoescola. Quem é dos anos 80 lembra bem lá o Karate Kid, né? Agora eu estava acompanhando umas séries do Cobra Kai e tal, uma nova série dando sequência ao Karate Kid, eu ouvi uma frase muito interessante, né? Não existe aluno ruim, existe professor ruim. A gente tem visto pessoas que não têm condição nenhuma de estar na rua, habilitadas. Está faltando uma fiscalização maior, uma qualificação maior das autoescolas? Olha, Marconi, essa é uma pergunta bem complexa, né? Mas geralmente aquele centro de formação de condutores ali tem todo um processo, inicialmente de legislação, depois tem todo um processo de aulas de direção até ele fazer a prova e conseguir a sonhada Carteira Nacional de Habilitação. Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa realmente tem a dificuldade na direção, né, de veículo automotor e ele entra num centro de formação de condutores, ele aprende a dirigir. Por exemplo, eu entro num centro de formação de condutores e aprendo a dirigir um Fiat Uno. Aí quando ele tira a sua Carteira Nacional de Habilitação, ele vai lá e compra um carro de marca diferente. E aí quando ele começa, que ele entra dentro do carro, que ele vai sair, ele sente uma dificuldade enorme. E para nós, né, que já temos uma determinada habilidade, é perceptível que aquele condutor ali da frente está tendo dificuldade. E aí a gente tem que ter um pouco de... Não, paciência a gente precisa ter o tempo todo no trânsito, para a gente até colaborar com o trânsito, né? Mas eu vejo que as autoescolas, acho que estão muito mais preocupadas em ensinar a pessoa a tirar a carteira do que ensinar a dirigir. E a pessoa que está lá também está mais preocupada em tirar a carteira do que aprender a dirigir. Aí depois Marconi, que tira a carteira e aprende a dirigir. Eu acho que a minha experiência, por exemplo, enquanto instrutor de autoescola na época, durante esses 9 anos, eu acredito que as pessoas estão muito mais interessadas em tirar a carteira. Muito mais. É mesmo porque não é a autoescola que vai habilitar a pessoa. Não. Não é ela. Ela vai deixar ela pronta para ela fazer um teste e conseguir a Carteira Nacional de Habilitação. Olha, estamos falando sobre o trânsito, educação no trânsito, vamos falar sobre o trabalho em escola, sobre crianças. A gente vai um rápido intervalo, voltamos em instantes.